Então vamos nós, né? Vamos brincar um pouquinho hoje sobre fitoterapia e saúde da mulher. Como eu falei, vai ser fitoterapia brasileira, tá certo? A gente vai tentar pincelar alguma coisa de medicina chinesa, mas o foco desse workshop é fitoterapia clássica, tá bom? Dentro da saúde da mulher. A gente vai começar a falar um pouquinho antes de fitoterapia, do desenvolvimento do estudo da fitoterapia, até entrar um pouco na saúde da mulher. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão todos aí? Então, né, falando de plantas medicinais, assim, é muito particular para mim, como farmacêutico, tinha alguma farmacêutico falando comigo essa semana, né, e assim, para farmacêutico, planta medicinal é muito intrínseco dentro da universidade, né, a gente vê várias disciplinas envolvendo desde botânica básica, farmacognosia, né, a própria tecnologia das plantas medicinais, o projeto Farmácia Viva, não sei se o pessoal de fora conhece, né, mas é um projeto fantástico criado por um farmacêutico, que é o Dr. Abreu Marcos, que se embrenhava no meio da caatinga em busca de plantas medicinais, né, ia para os povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ia vendo o que é que eles usavam lá nas suas localidades e trazia para a universidade para tentar justificar ou não aquele uso, né? Aquela indicação de determinada planta. Né? Ele viu, por exemplo, a aroeira, que muitas mulheres usavam a casca da aroeira para tratamento de vaginites, né? De corrimentos vaginais. Então, a aroeira tinha esse aspecto antifúngico, né? E cicatrizante, principalmente. Então, eles viram algumas substâncias na casca, né? Trouxeram para a universidade, fizeram a cromatografia, isolaram as substâncias e então conseguiram comprovar que a aroeira realmente é eficaz nesse tipo de tratamento. E assim foi com 72 plantas catalogadas por ele ao longo da vida dele, né? Mas vamos lá, as plantas medicinais ocupam um espaço distinto na vida humana, principalmente na saúde da mulher, que é o foco desse nosso workshop, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Então, o José de Abreu Marques, que eu acabei de falar, ele é recente, né, da década de 70 para cá. Mas a gente sabe que plantas medicinais, desde que o homem existe no mundo, ele já se usava dessas plantas medicinais, inicialmente com a vegetação na alimentação e depois no tratamento de suas patologias e também na manutenção do equilíbrio do corpo, né? Na prevenção da doença. Então, desde os primórdios da humanidade, se fazem uso dessas plantas medicinais. Tanto que a fitoterapia chinesa, que é uma das mais antigas, né? Os mais antigos são os egípcios, de escrita falando de fitoterapia são os egípcios, né? A gente sabe que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, se tinha também muitos escritos relacionados às plantas medicinais, mas os mais antigos são os papiros lá do Egito e da fitoterapia chinesa, que tem mais de 4.000 anos. Então, durante a Idade Média, as bruxas eram as mulheres que conheciam e entendiam sobre o uso de plantas medicinais. Então, as bruxas hoje estão soltas por aí, né? Todas elas que trabalham com ervas, que trabalham com óleos essenciais, que trabalham com cristais, são consideradas essas bruxas, né? Só que teve, durante a Idade Média, essa perseguição a essas mulheres, né? A mulher não podia ter conhecimento, a mulher não podia ter entendimento sobre medicina, por exemplo, e essas bruxas, né, que tratavam desses caldeirões, fazendo as decocções, os lambedores, os chás, os remédios, né, as poções mágicas, né, eram caçadas pela sociedade. Quem quiser falar, fique à vontade, é só ligar o microfone, tá certo? Tá tudo bem aí com vocês? Sim, professor. Ok, pensei que eu não estou vendo aqui, tá? Pensei que não tivesse. Para as pessoas mais carentes, essas mulheres eram, na maioria das vezes, a única alternativa de atendimento médico, não só na Idade Média. Hoje, muitas populações que são mais isoladas, mesmo aqui no Ceará, mesmo no Nordeste, existem ainda populações que não têm acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Que não têm acesso diretamente a essa qualidade de atendimento na saúde,
e que se fazem uso e que depende dessas pessoas, os curandeiros, né, os pajés lá nas tribos indígenas, para levar, então, essa saúde através dessas plantas medicinais. Ao longo da história, as mulheres nunca deixaram de cultivar plantas medicinais e utilizá-las como recursos terapêuticos para tratar e prevenir as doenças, né? Assim também como promoção de saúde. Então, as mulheres têm esse papel importante, né? Elas têm esse cuidado maior com as plantas. Eu tiro pelas minhas avós, né? Minhas duas avós tinham, que a gente chama que tinha mão boa para a planta, né? Tudo que elas plantavam se desenvolviam, né? As samambaias eram as coisas mais lindas, a espada de São Jorge, então eles tinham esse cuidado especial com as plantas, né? Você podia chegar doente na casa de vó, né, que ela já vinha com um chazinho, né? Já vinha com a erva para tratar o seu problema. Então, elas já eram bem conhecedoras disso. A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos na saúde da mulher desempenha um papel fundamental no fortalecimento de exercícios de cuidados femininos. Por algum tempo, as mulheres perderam esse cuidado, né? Mas hoje elas estão voltando a ter esse cuidado mais íntimo, né? Voltar a entender do corpo em si. Eu falo da perda do cuidado porque começaram a utilizar substâncias químicas que inibiam, por exemplo, a menstruação, ou que tratavam alterações de humor, ou que tratavam calores, e hoje elas estão se cuidando de uma outra forma. Você vê que já tem coletor hoje menstrual, coletor do fluxo menstrual, né? Além de ter todo um processo ambiental, na ecologia, né, de não estar descartando os absorventes, você também, a mulher vai ter um autoconhecimento, um autocuidado em relação às suas, como dizia minha bisavó, às suas regras, né? Ao seu fluxo menstrual. Pois existe uma grande diversidade de plantas que podem auxiliar desde as condições biológicas, como sociais, como os incômodos com a menstruação, até alterações hormonais no organismo. Essa questão social também, pessoal, né? A gente vive num mundo hoje que as relações elas são muito tênues, né? Qualquer coisa existe irritabilidades, existem grosserias, existem desavenças, né? E algumas plantas elas ajudam nesse processo, né? Tanto nesse processo físico, mas também psiquiátrico. O hipérico perforato, por exemplo, a erva de São Jorge, ela é muito utilizada hoje como antidepressivo. Então, a fitoterapia é uma técnica milenar usada para o combate e prevenção, né, tratamento e prevenção de algumas doenças a partir de princípios ativos presentes em organismos vegetais. Se a gente for hoje para a medicina chinesa, a gente não aborda os princípios ativos, né? Um dos grandes problemas hoje, eu como farmacêutico, né, dentro do Conselho Federal de Farmácia, para trazer desses produtos da medicina chinesa, que a gente não vê princípio ativo. A gente não depende de uma isoflavona, de um terpeno que tenha lá na planta para fazer o efeito, mas sim uma combinação de ervas com efeito energético, né? Então, para um farmacêutico, para um médico entender, né, sair do processo químico para ir para um processo energético, tem muita dualidade nesse processo. Então, a gente está brigando aí para relacionar isso aí. Há 4.000 anos, os grandes mestres chineses descobriram plantas que, ao ingeri-las, produziam efeitos energéticos. Esse cara aqui, ó, é o Xenon, né, o imperador vermelho, alguns livros trazem como imperador verde. Esse cara aqui, ele foi um dos primórdios a estudar, a entender, a compreender a fitoterapia chinesa. Existe uma lenda sobre ele, né? Na verdade, duas lendas. A primeira é que essa planta aqui atrás, não sei se alguém conhece, é a Camellia sinensis, que é o famoso chá verde. Então, uma das suas andanças, ele vivia indo para as comunidades chinesas, então ele não parava num canto, eles iam, né, rodando, e num determinado dia o cozinheiro lá estava preparando a comida, né, botou para esquentar um grande caldeirão, né, com água fervendo, e o vento trouxe algumas folhas da Camellia sinensis, né, que é o chá verde, e caiu na água e alterou a coloração da água. E subiu um aroma muito bom, né? O cozinheiro ia jogando essa água fora e Xenon, não, espera aí que eu quero provar. Aí ele provou esse chá e sentiu uma tranquilidade, sentiu que o corpo dele esquentou, ele estava um pouco cansado da viagem e deu uma revigorada, né? Então aí surge o chá, né? Essa lenda chinesa do surgimento do chá a partir de Xenon, que é esse mestre aí. E outra lenda em relação a ele, pessoal, que ele nasceu com a barriga cristalina.
A sua barriga era transparente. Então, tudo que ele comia, né, tudo que ele ingeria, a energia se movimentava dentro dele. Então, uma determinada erva, quando ele ingeria, se direcionava para o baço, outra se direcionava para o rim, outra ia para o fígado, né? E assim ele conseguia entender o mecanismo de ação energético dessas ervas. Então, ele saiu catalogando, hoje o livro dele, né? O Shannon Bencal, traz 365 ervas, uma para cada dia do ano, 365 ervas catalogadas com relação a sabor, se é picante, se é ácido, se é amargo, né? A temperatura, se é quente, morna, fria ou neutra, né? E a direção, né? E o tropismo dela, ela se direciona para qual órgão, qual é o meridiano, qual é o canal que essa energia está se guiando. Então, Shannon, né, trouxe essa importância da fitoterapia chinesa. E Qual é acredita-se... o livro, professor? Oi? Qual é o livro? Shannon Bencal. Eu tenho até ele aqui. Como... Deixa eu pegar aqui bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. Alguém lembra o nome dessa planta, que é o chá verde que ele falou? O chá verde do quê? Que ele falou dessa planta do chá verde, ele falou o nome da Camélia planta. sinensis. Amélia. Camélia sinensis. Não vou estar aqui, ó. Acho que tá lá É camélia, né? Camélia sinensis. Shannon Bencal. É o compenso. Shannon com B, com X? Eu vou escrever aqui no bate-papo aqui. Que é um nomezinho meio complexo. Mas depois eu mando a foto do livro no grupo. Ou então coloca no grupo depois a foto do livro. Shannon. Shannon. Shannon é o livro dele, né? E Bencal é o nome do livro dele, né? Que é o Tratado de Ervas de Shannon. Ok? Então, há 4.000 anos, esses grandes mestres chineses, né? Trouxeram, então, o desenvolvimento da fitoterapia, da dietética e da acupuntura. Potencializava a energia vital, né? O Jing, o sangue, fluidos corpóreos, o Jing, plantas que produziam calor, frio no corpo de pessoas doentes, alcançando seu potencial curativo. Então, a cura vem por estabilizar a energia, né? Do equilíbrio energético. Se eu tenho uma deficiência de sangue, eu tenho ervas que aumentam, que tonificam o sangue. Se eu tenho uma deficiência de Qi, eu tenho ervas que tonificam o Qi, né? Ervas como a mais conhecida aqui para a gente seria a erva doce, né? Que tonifica o Qi, a angélica tonifica o sangue. A gente vai ter uma aula de fitoterapia, porque no curso vocês têm aula de fitoterapia chinesa, né? Na graduação de vocês, na pós-graduação. Das plantas medicinais, os produtos naturais derivados têm sido utilizados para aliviar doenças desde o início da história humana. Aqui no Brasil, a gente tem um legado indígena xamânico muito grande, né? E o respeito que eles têm com as ervas, o respeito que a gente tem que ter com as plantas, né? Que para os índios, essas plantas elas apresentam entidade, né? Uma divindade, como se fosse um deus envolvido ali. Tá certo? Então, a gente tem que ter o respeito. Quando a gente vai fazer uma trilha, a gente tem que ter o cuidado para não quebrar um galho, né? Para não danificar uma planta, porque aquilo tudo está em harmonia, tá bom? O costume de usar plantas medicinais é uma prática consagrada através dos milênios pela humanidade, tem orientado os estudos de prospecção químico-farmacológica e busca comprovar a eficácia. Então, isso mais moderno, né, saindo um pouco dessa linha energética, eu preciso entender quais são os componentes químicos, qual é a ação farmacológica, onde é que aquela substância se liga, se ela é um agonista, se ela é um antagonista, ou seja, se ela estimula, se ela inibe o efeito, tá bom? Tenho que avaliar a toxicidade, isso é importantíssimo, né? E principalmente para quem faz uso de chás, né, que gosta de usar erva de qualquer jeito, a gente tem um risco de toxicidade muito grande. Numa folha dessa aqui, pessoal, que você vai fazer um chá, não é diferente de um comprimido, que lá no comprimido, por exemplo, um Tilenol tem 750 miligramas de paracetamol. Então, eu sei qual é a quantidade que tem ali. Como é que eu vou determinar a quantidade de uma substância de uma folha?
E quais são as substâncias que estão nessa folha? Uma coisa é a substância de ação isolada. Por que eu gosto de usar a droga vegetal, né? A raiz, o caule, a folha? Porque naquela folha da folha, ela vem harmonizada. Ela vem uma substância principal, né, que vai ter o efeito que eu quero, mas existem várias outras, centenas de outras substâncias que harmonizam aquela fórmula, que favorecem o metabolismo dela, ou seja, a transformação dessa substância, que ajudam no transporte, na circulação sanguínea, substâncias essas que vão ajudar na excreção dos metabólitos, então ela vem harmonizada. Só que como são muitas substâncias, elas também trazem um papel toxicológico. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Na fitoterapia chinesa, as formas magistrais chinesas é como se fosse uma droga vegetal dessa, porque ela não tem só uma planta, ela tem várias ervas, às vezes de origem animal, até mesmo de fungo mineral, para compor aquela fórmula. Por isso que a toxicidade de uma fórmula chinesa ela é muito baixa, tá certo? O problema é você fechar um diagnóstico e desse diagnóstico você saber qual é a fórmula que vai usar, né? Então, se você viu que lá o paciente tinha um padrão de frio e você vai dar uma fórmula que tem muita erva fria, aí vai comprometer o estado do paciente. O paciente vai ficar mais in. Então, vai piorar a doença dele, vai evitar que tenha uma melhora. Aí o pessoal vai dizer o quê? Então não tem efeito, né? Uma substância sem efeito. Isso é só pó que está aí dentro, né? Sem ter uma ação energética. No Brasil, a utilização dessas plantas medicinais teve origem na cultura dos diversos grupos indígenas e se associou ao conhecimento dos africanos e europeus. Então, o Brasil ele é riquíssimo nisso. Por quê? Porque quando descobriram o nosso país, os índios já estavam aqui, os índios já dominavam todas as ervas que aqui existiam, né? Já conheciam todas essas ervas. Muitas ervas hoje ainda não são nem conhecidas pela população. Aí veio os europeus com as suas ideias, com as suas ervas, e começou a misturar essa miscigenação de plantas medicinais, trouxeram algumas plantas europeias, quando vieram os africanos também vieram outras plantas brasileiras foram para a África, foram para a Europa, e teve essa intercambiabilidade entre a fitoterapia, né, entre as plantas medicinais dos continentes. E isso é fantástico, pessoal, porque vai favorecendo o desenvolvimento de novas formas. A gente sabe que a maioria dos medicamentos são originados a partir de plantas, foram extraídos inicialmente de plantas. Hoje, medicamento para Alzheimer, para câncer, para HIV, são extraídos de plantas, né? Então, aí o pessoal, uma planta não serve para nada. A planta serve sim, né? E ela é essa base, essa nossa biblioteca de produtos naturais. Fala um pouquinho de metabolismo, tá bom? Para quem não teve essa aula. Então, metabolismo são reações químicas que acontecem nas plantas para produzir as substâncias químicas dela, beleza? Por exemplo, a fotossíntese, todo mundo viu isso lá na 7ª série com a tia Salete, não foi? A tia Salete falou que a folha faz a fotossíntese, através da energia luminosa, transforma o gás carbônico e a água, produzindo glicose e o oxigênio. Isso é um metabolismo, isso é uma reação química de produção do alimento da planta, que é a glicose, ok? Então, as plantas produzem através de rotas metabólicas. Sempre que falar em metabolismo, seria reação química, tá bom? Metabolismo é uma reação química mediada por enzimas, uma vasta e diversa variedade de substâncias orgânicas, conhecido como os metabólitos. Ou seja, uma reação química ela vai produzir algo, né? Lá na fotossíntese produz a glicose. Então, a glicose é um metabólico, é um produto dessa reação, ok? O metabolismo desses organismos é definido como um conjunto de eventos químicos, de reações químicas e físicas complexas, físico porque depende também de temperatura, que ocorre continuamente no interior das células vegetais. Assim como no nosso corpo está acontecendo várias reações químicas que nos mantêm vivos, né? Então, a partir da fotossíntese, né, da produção, dessa transformação de energia luminosa em energia química, vai ter duas reações, uma primária e uma secundária, chamada de metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário, nessa primeira reação química que acontece, ela é vital e essencial. Se interromper esse metabolismo primário de uma planta, ela morre, ok? Já do secundário, ela não morre, tranquilo? Então, o que mantém ela viva, né, que é vital para ela, que é essencial para a planta, é esse metabolismo primário. Ocorre em todos os organismos,
né, desse metabolismo primário. E os metabólitos primários, ou seja, os produtos primários, os produtos produzidos desse metabolismo são os açúcares, como o caso da glicose, os lipídios, como os óleos, né, o óleo linoleico, né, entre outros óleos, proteínas e ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, isso aqui são moléculas grandes, que são moléculas que são importantes e dependentes para a vida dessa planta, ok? O metabolismo secundário depende de alguns fatores, ocorre em alguns organismos, nem todos os organismos fazem esse metabolismo secundário, e no metabolismo, os produtos secundários são diversas substâncias, entre elas os princípios ativos, os flavonoides, os terpenos, né, os ésteres, essas substâncias que vão ter um papel, principalmente para a planta. Por que ela produz isso? São os hormônios dela, né? São as substâncias de defesa, então os óleos essenciais são mecanismos de defesa da planta, os óleos essenciais são metabólitos secundários, metabólitos produzidos pela planta de forma secundária, né? Que atuam na forma de defesa, na forma... E interessante, pessoal, que as plantas, elas se comunicam. Como ela não tem o órgão sensorial como o nosso, a comunicação das plantas é via substância química. Então, por exemplo, quando eu tenho uma floresta, elas se comunicam pelas raízes. Então, se uma planta está sofrendo uma agressão de um determinado inseto, ela libera uma substância química que se espalha pela seiva dela e, através da raiz, essa substância entra numa outra planta, avisando para ela: está tendo um ataque de inseto aqui, né? Ou uma planta está sendo cortada, ou o que esteja acontecendo, ela produz substâncias que vão avisando uma outra planta. Por isso que uma floresta, ela é um grande organismo. Todas as plantas de uma floresta, elas vão se comunicando. Já ouviram falar disso? As plantas não têm a consciência formada, mas elas têm a sensibilidade, né? Elas percebem o que há ao redor. Tem uma reportagem, depois eu vou procurar, me lembro, que é do Globo Repórter, dessa comunicação, dessa internet dos vegetais. Tem aquela do girassol, né? Que quando ele está tomando, ele não tem o sol, aí um girassol vira para o outro para pegar a energia, né? Isso. Um emite um certo calor que vai passar para o outro e vai estimular o outro. É bem legal. Tem até fazendo um reiki livro, para o não é? outro, né? Tem até um livro, eu acho que é Os Segredos das Plantas. Eu não lembro agora, que excelente. até, não é? Bem interessante E mesmo. falando de reiki, queria agradecer quem mandou o reiki para mim. Essa semana foi muito difícil, foi muito pesada, mas graças a Deus, entre tantas batalhas, estamos aqui vitoriosos. Mas graças a Deus, a batalha continua, né? Mas estamos aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui para o metabolismo primário e secundário. Então, primário ocorre com todos os organismos, né? No secundário é restrito a alguns organismos, nem todos fazem isso. E aqui ocorre, o primário ocorre em todas as células. Aqui são em células específicas, por exemplo, algumas são em flores, outras são em folhas, outras são em cascas, né? Então, tem essa diferenciação. Os produtos, eles são essenciais, do metabolismo secundário, obviamente, não são essencial. Se não produzir, a planta não morre. O metabolismo primário ocorre continuamente, todo dia, toda hora está acontecendo. Professor, Oi. desculpa, tem um aluno querendo entrar, Rita. Pronto. Pronto, Rita. Seja bem-vinda, Rita. Rita de Natal. Então, no metabolismo primário, as funções que mantém as funções vitais da planta, né? Crescimento, desenvolvimento, né? Produção das substâncias. Não depende de fatores externos, baixa atividade biológica, então não tem muito consumo de energia aqui e faz parte da bioquímica dela. Ou seja, proteínas, lipídios, carboidratos, né? Metabolismo secundário, eu falei que são organismos específicos. As substâncias produzidas não são essenciais, mas vão trazer digamos assim, um upgrade para a planta, um crescimento para a planta, uma vantagem para a planta que tem esse metabólito, né? Principalmente atuando na defesa e na atração, né? Na polinização, na atração de insetos, principalmente no processo de reprodução delas. Influenciado por fatores externos, frio, calor, umidade,
tudo isso vai influenciar. Demanda uma alta atividade biológica. E a química dos produtos naturais, como os óleos essenciais aí. Só clicar aqui. Tranquilo? Está travando aí ou está bem? Tranquilo. Aqui está tranquilo também. Então, metabolismo primário, né? Conjunto de processos metabólicos, que é essencial para o vegetal, relacionado com transporte, com fotossíntese, com respiração, ou seja, tudo que é essencial para a planta. As substâncias envolvidas, né, são os lipídios, aminoácidos, carboidratos, da clorofila. Já no metabolismo secundário, que dá origem a esses metabólitos secundários, está relacionado com crescimento, com adaptação, com defesa, com reprodução e desenvolvimento das plantas. Mas não são essenciais, né, para a sobrevivência da planta. Existem mais de 2.140.000 metabólitos secundários, é muita coisa, né? Para a gente estudar isso aqui tudinho, tenha tempo. E são comumente classificados de acordo com sua vasta diversificada em estrutura, função e produção. Existem 5 classes principais desses metabólitos secundários, como os terpenoides, os esteroides, substâncias derivadas de ácidos graxos, as cetonas, alcaloides, polipeptídeos. Polipeptídeos são pequenas proteínas, né? E cofatores enzimáticos. E esses 3 aqui, ó, né, terpenoides, alcaloides e esteroides, são muito comuns nos óleos essenciais. Para quem estuda aromatologia, né, estuda bastante isso aí. Então, as vias metabólicas, né, tem do ácido quinímico, do malvolato, que vão produzir os alcaloides, os fenóis, os terpenos, a partir de metabólitos de reações secundárias. Uma grande quantidade de planta, quando utilizada de forma correta, não apresenta risco de intoxicação. Vamos lá. Eu posso utilizar, existe uma grande quantidade de plantas que se pode usar tranquilamente, porque elas apresentam baixo risco de intoxicação, pois elas possuem uma ação lenta, né? Tanto no mecanismo de ação, desde o processo de degradação ao processo de liberação dessa substância no corpo. São aqueles medicamentos que vêm com XR ou XL, né, de liberação lenta. Desempenham proteção, aqueles que a utilizam frequentemente contra acúmulo de princípio ativo, diferente dos medicamentos alopáticos. Como eu falei, pessoal, a utilização de plantas, como existem várias substâncias, existe uma substância principal, o princípio ativo dela, né? Uma isoflavona que vai atuar no metabolismo hormonal da mulher, né? Mas existem outras que vão diminuir a intoxicação, vão facilitar a ligação, vão facilitar a excreção, diferente do mecanismo alopático, que uma vez ingerido vai depender somente do corpo para atuar. Então, ele vai consumir mais energia do corpo. Isso leva à intoxicação. Entretanto, é importante ressaltar que algumas espécies podem provocar reações desagradáveis e apresentar também contraindicações. Então, quando for indicar as plantas para as pacientes de vocês, né, indicar isso aí, que tome a posologia correta, na hora correta, não pode estar misturando. Eu estou fazendo um chá da cimifuga para problemas da menopausa, mas eu vou acrescentar um capim-santo porque eu estou muito ansiosa, aí começa a ter um choque de substâncias, né? Você está aumentando a quantidade de substâncias no seu organismo, e isso pode dar uma intoxicação, ou até diminuir o efeito da planta, ou potencializar esse efeito. Então, o conhecimento científico ele é muito importante, pois a partir dele é que pode-se conhecer as substâncias que a planta possui. Existe um negocinho chamado de cromatografia, né? Então, os medicamentos fitoterápicos, ele tem essa cromatografia dele, para ver quais são as substâncias ativas que estão naquele produto, naquele medicamento. Professor, Oi. Na bioenergética, quando eu fiz, a gente também sabe detectar aquela pessoa que não pode com determinado chá ou erva, né? Uhum. Isso também existe na fitoterapia, que tem algumas pessoas que não fazem o efeito, ou fazem um efeito contrário.
né? Como, por exemplo, a minha filha, ela não pode como que chama? Maracujina, Sim. que é para dormir, Aham. acelera ela. Ela fica super acelerada Aí, com quando isso. toca no aurímetro, ele se afasta, é isso? Se ela toma um energético, ela tem sono. Faz o efeito contrário. Aham. Por isso que é importante a gente conhecer a energia do nosso paciente, né? É. E conversar, pessoal. Viu que não deu efeito, já suspende, né? Se deu um efeito colateral, já suspende aquela medicação, tá bom? Então, existem algumas práticas de uso de plantas, né? Aquela prática familiar, que refere às práticas autônomas e informais, envolvendo o seu uso de plantas medicinais pelos usuários que inserem uma rede social, né? Aquela questão lá da avó, da tia, né? Que vai passando de pai para filho, de mãe para filho, e essas informações vão ficando dentro daquele ciclo familiar, né? Então, toda família tem aquelas suas ervinhas já de estimação. A prática popular é praticada por especialistas populares, não profissionais, né? Os raizeiros, por exemplo. Estabelece forte vínculo de confiança com os usuários devido à identidade, proximidade na linguagem por falta de acesso a cuidado biomédico. Então, quem procura, né, que não tem acesso a essa biomedicina, né, os raizeiros têm aquela proximidade de dizer, não, essa planta vai servir para o furúnculo, vai tirar o carnegão, né? Então, tem aquela palavra que a população entende, né? Então, gera uma certa confiança. E esse cara, ele ao longo da vida dele, ele foi se formando, né, um autodidata, não passou por uma faculdade, mas de autodidata foi conhecendo o efeito dessas plantas. A prática tradicional ocorre quando o uso de plantas é enraizado na cultura de um povo, né, com identidade e longa tradição própria, né, como o pessoal da Índia, né, os chineses, os japoneses, eles têm a sua tradição dentro da fitoterapia, assim como as tribos indígenas também. E científica ou biomédica refere-se ao uso de plantas medicinais apoiada na racionalidade biomédica, né? É o projeto Farmácia Viva que eu falei lá no começo, que a gente tem um embasamento científico, a gente comprova o efeito da planta, descobrindo quais são as substâncias químicas que tem naquela planta, que vai justificar ou não o uso dela, né? Aí algumas definições, né? O que é uma planta medicinal? Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualquer planta contendo substâncias que possam ser usadas para prevenir, aliviar, curar ou modificar um processo fisiológico normal ou patológico, que possa servir como fonte de fitofármacos e de seus precursores para a síntese da químico-farmacêutica. Então, aqui envolve a planta medicinal em si. Fitoterapia, né, do grego, terapos, tratamento, fiton, vegetal, né, então terapia pelas plantas. A fitoterapia é comumente caracterizada pelo uso de medicamentos ou agentes promotores da saúde, derivados de extrato de origem natural, o chá, o lambedor, né, o emplastro, tudo isso está dentro dessa fitoterapia, tá bom? O que é o lambedor? O lambedor é de xarope. Ah, tá. Xarope. É um lambedor. O lambedor é o xarope caseiro. Tá bom? O medicamento fitoterápico, ele vem com essa siglazinha. Muita gente acha que qualquer chá é um medicamento. Não, né? Ali é só um produto fitoterápico, mas não é assim. Os medicamentos fitoterápicos são obtidos utilizando como princípio ativo exclusivamente derivados de drogas vegetais. A resolução da Anvisa, né, de 26 de 2014, é o produto obtido pela matéria-prima vegetal, exceto substâncias isoladas. Por exemplo, existe o salgueiro, né, que é a Salix alba, que existe uma cápsula do salgueiro. Né? Então, ali é um medicamento fitoterápico. Só que a indústria isolou o salicilato desse salgueiro. O ácido salicílico, ele é obtido do salgueiro. Ele isolou uma substância. Então, essa substância, por mais que seja de uma planta, como ela é isolada, ela não entra como medicamento fitoterápico. É um medicamento alopático. Beleza? Por exemplo, maracujá, né? Falaram aí na maracujina. Maracujina é um extrato do maracujá. Então, é um medicamento fitoterápico. Pegaram as folhas, manipularam as folhas, fazendo, então, ou a forma líquida ou a forma de cápsula.
Inclui aqui também o medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando só tem uma substância, né? Quando o composto quando tem mais de uma espécie vegetal. Então, produto tradicional fitoterápico são obtidos com uso exclusivo de matérias-primas ativas vegetais com segurança e efetividade por um período de 30 anos, né? Divulgados em bibliografia técnico-científica. Pessoal, uma dica para vocês. Querem estudar sobre plantas? Procurem as monografias, né, da farmacopeia, tá bom? Você vai lá, sei lá, estudar erva cidreira. Aí bota lá erva cidreira e bota lá monografia, aí aparece lá as monografias dela. Então, lá nessa monografia, feita pela farmacopeia brasileira, ela tem toda a informação dessa planta. Então, a melhor forma de estudar, né, a melhor fonte de pesquisa são essas monografias. Eu vou mandar para vocês, depois me cobrem, o memento fitoterápico. Esse memento fitoterápico, ele traz algumas espécies vegetais, né, com essas monografias, com algumas monografias, para vocês estudarem, tá bom? É de fácil pesquisa e de fácil observação. Ok? Estão divulgados em bibliografia técnico-científica, idealizados para serem usados sem a necessidade de vigilância de um médico para fins de diagnóstico, prescrição. Conta com elementos como alho, gengibre, guaraná, que são produtos tradicionais, né? Já têm uma eficácia comprovada pelo uso, não necessariamente ter feito uma análise técnico-científica das substâncias, já se sabe pela ação dele, né? Como o ginseng lá da China, por exemplo, também é um produto tradicional fitoterápico. E a droga vegetal, por exemplo, você comprou aquele sachêzinho de chá, né? Então, ali eu tenho uma droga vegetal, que é a planta medicinal, né? Quando peguei a folha, sequei, estabilizei, né? Triturei, fiz um pó, macerei, o que foi que eu fiz dela? Então, ali eu tenho uma droga vegetal, que eu posso utilizar direto dessa droga vegetal, ou eu posso fazer um medicamento fitoterápico a partir dessa droga vegetal. Aqui é só uma particularidade dos medicamentos fitoterápicos, né? Que o medicamento ele tem uma evidência clínica, então preciso saber quais são as substâncias, e o produto tradicional fitoterápico é pela tradição do seu uso, né? Então, como eu sei que o guaraná ele tem uma ação energética por mais de 30 anos já ser divulgado e já ser observado isso, não precisa ter uma bula dele, não precisa ter essa evidência clínica, apenas um folheto informativo, beleza? Agora vamos entrar um pouquinho na saúde da mulher, né? Então, pensar na saúde da mulher é refletir sobre ações que estão ou serão implementadas que possam reduzir a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis, procurando também envolver o contexto familiar da comunidade onde a mulher vive. Então, essa questão de deixar a mulher morrer por um sangramento, né, ou ter um aborto por falta de cuidados, então a fitoterapia ela vem promover a saúde da mulher, principalmente as menos assistidas, né? Por isso que ele fala aqui que vai depender do contexto familiar, né? Existem famílias ou crenças que impedem o uso de algumas substâncias, tá bom? Ou a comunidade. É preciso também observar mulheres que historicamente foram excluídas das políticas públicas, legitimando suas necessidades e particularidades. É triste, mas é realidade, né, pessoal? Assim, é necessário ser garantido o acesso aos serviços de saúde, respeitando a diversidade cultural, étnica e religiosa, promover uma autonomia de mulheres com deficiências negras, índias, ciganas, em situação de rua e privadas de liberdade em todas as fases de sua vida. Então, veja o papel que eu estou trazendo para vocês aqui. Veja a importância do que eu estou jogando para vocês, a responsabilidade que eu estou jogando para vocês aqui, né? Como terapeutas que vão tratar mulheres. Então, a gente não vai tratar só aquela que está na nossa clínica pagando uma consulta, né? O nosso conhecimento ele tem que ser amplo, ele tem que atingir a quem realmente precisa, né? E principalmente relacionado à fitoterapia, que é algo barato, algo acessível, né? Que a gente pode ter um acesso por essas populações de mulheres que tem menor poder aquisitivo, que tem menor qualidade de vida na aquisição desses produtos. Por isso que o projeto Farmácia Viva, ele não é tão desenvolvido, por quê? Porque ele é sem fins lucrativos.
Então, não se pode vender os produtos feitos pela Farmácia Viva. Eles são destinados à doação. Então, assim, é um projeto que depende do dinheiro do governo. E nem todo governo, eles investem nessa área, né? Aqui na UFC, né, todo ano é uma briga para conseguir recursos para se manter o projeto Farmácia Viva, né? Então, assim, alguns municípios já não existem. Aqui tem o município de Maracanaú, que é um município grande, tem o horto lá implantado, tinha o projeto Farmácia Viva de estágio 3, ou seja, já tinha manipulação desses produtos, já tinha fabricação desses produtos, e esses produtos eram destinados ao SUS, ou seja, aos postos de saúde. Então, a mulher era atendida no posto de saúde, o médico prescrevia, e ela já saía com o medicamento em mãos. E isso um custo infimamente relacionado a um produto alopático. Enquanto uma substância alopática era R$30, R$40, o produto saía por um custo de R$2, R$3, né? Então, não tinha nem o que pensar. Só que projetos políticos vai mais além do que isso, né? Infelizmente. Pressupõe a superação da restrição do cuidado das mulheres, ações programáticas por meio de desenvolvimento de ações abrangentes de saúde, de acordo com as necessidades de saúde das usuárias. Então, vejam na cidade de vocês, onde é que tem esses projetos sociais envolvendo fitoterapia, acrescentem com a acupuntura que vocês já conhecem, com a auriculoterapia, com a massagem, com a conversa, né, com a nossa conversa dentro da medicina chinesa, para tentar identificar os problemas e levar um cuidado, né? Um dos principais mecanismos, pessoal, de terapia é a escuta afetiva, né? Então, a gente tem que saber escutar, não é escutar por escutar, mas escutar com empatia, né? De entender realmente o que aquela pessoa está lhe falando, e não com pré-julgamento. Algumas plantas medicinais utilizadas durante a maternidade, né? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque a gente tem um risco grande do aborto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, muitos dos trabalhos indicaram que diferentes plantas medicinais podem ser utilizadas em várias doenças relacionadas com a gravidez. Então, aqui eu fiz uma compilação, por isso que eu demorei tanto para fazer esse material, pessoal, porque como não era relacionado à medicina chinesa, então eu tive que fazer algumas pesquisas para trazer quais são as plantas que a gente tem utilizando hoje no Brasil, né, que não gere risco para a maternidade. Então, essas plantas usadas na gestação podem ser empregadas para melhorar problemas de saúde na gravidez, como náusea e vômito. Isso aqui eu falei demais nas outras aulas. Quem é um produto que eu dizia que podia indicar sem medo para náusea e vômito? Qual seria uma droga vegetal que vocês iriam indicar? Oi, tudo bem? Boa noite. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem, professor. Ah, sim. Pensei que estivesse dormindo já. Pensei que estivesse dormindo. Vamos lá, alguém lembra aí qual foi o que eu mais falei para náusea e vômito, para quando se tem estagnação alimentar, umidade no estômago, frio no estômago, para aquecer e movimentar esse alimento? Gengibre. Gengibre. Alguém? Erva doce. Erva doce, boa, né? Só que a erva doce ela é mais para produzir energia. Mas é para também quando você está com, parece o alimento paralisado. Isso. A Digestão, erva doce ela tem um pouco de calor também, ela é morna, então ela aquece também, né? Aí você pode acrescentar com a erva doce o gengibre. Gengibre, ok? Então, náusea, vômito, infecção vaginal por cândida. O gengibre é bom para vômito e náusea? Isso, naqueles 3 primeiros meses. Não agride o estômago para quem tem problema de estômago? Boa observação. Para quem tem calor no estômago, né? Isso a gente falou lá nos outros workshops, se tem calor, o gengibre ele aquece também, como a erva doce também, né? Então tem que ter esse cuidado aí para pacientes. Porque geralmente quem tem essa náusea e vômito, pessoal, dificilmente vai ter gastrite, tá certo? Aí você pode prescrever o gengibre. Mas mesmo com gastrite, diminui a dose, né? Uma rodelinha partida em 4, só um pedacinho daquele do gengibre. Só em mascar o gengibre já ajuda nessas náuseas, tá bom? É melhor do que para outros medicamentos.
E a primeira coisa que vai para a primeira consulta, a médica já passa uns 3 medicamentos para enjoo, né? Aí, enquanto você tem uma ervazinha que vai ajudar não só na náusea, mas no movimento da energia, na circulação da energia. Professor, tem que observar a gestação, o período da gestação, para não acelerar o parto? Sim, aí quando eu for falar das ervas, a gente vai ver em que período a gente identifica, tá bom? Tá bom. Né? Então, para facilitar o parto, para infecções vaginais, né? Ou não somente com a gravidez, como doenças respiratórias ou problemas de pele, a gente pode utilizar também as ervas durante a gestação. Dos artigos que eu pesquisei, pessoal, né? O principal foi o gengibre, né? Mas o alho também, a curcupita, o óleo de rícino, né? A verônia e a garcínia. Esses termos aqui, pessoal, depois eu posso passar esses artigos para vocês, mas são muitos artigos, mas vocês podem pegar esse material, coloca o nomezinho lá no Google e ver as referências deles, tá bom? Por exemplo, o gengibre, né, eram as espécies mais comuns para o tratamento de náuseas e vômitos, induzidos pela gravidez. Estudos anteriores mostraram que o gengibre é comumente usado, né, no mundo todo por parturientes para náuseas e vômitos durante a gravidez. Essa aqui conhece, né? Amora negra. Então, as bagas, ou seja, esse fruto em si, usado para inflamação e para parar sangramento. Né? A casca, utilizada para dor de dente. Também usada na menopausa como substituto para a terapia hormonal convencional, principalmente a folha da amora. Certo? Para diminuir o fogasto. Isso. Todos aqueles sintomas. Anote aí, ó. Amora preta, né? A folha da amora. Isso já tem em cápsula, pessoal. Você encontra fácil, tá certo? Já tem cápsula da amora. Você já pode indicar tranquilo, né? Para quem for aqui do Ceará, né? Eu tenho lá na clínica, é fácil também, a gente desenrola, tá bom? Também usado como menopausa, para terapia hormonal, alivia os sintomas da tensão pré-menstrual também, né? Na forma de infusão e decocção. Então, você pode... Porque aqui em casa eu tinha um pé de amora, e comia as amorinhas, só que deu um fungo nela, em poucas semanas a planta morreu. Eu tive que me desfazer dela. Mas o fungo era branco? Oi? Era o fungo branco, parecendo algodão? Deu nas folhas todas, as folhas enrolavam assim, secava rápido, ficou só os aqui galhos. em Fortaleza tem muito isso, esqueci, colchonilhas. Colchonilha. Aí, se eu fosse aplicar também um agrotóxico, não ia poder usar, né? Mas não deu tempo. Então, tem um produto natural também. Hoje você podia ter usado. E o bom desses produtos naturais que a gente encontra, né, desses produtos fitoterápicos, que eles passaram por um controle de qualidade, então tem a pesagem, a dosagem adequada, então é mais fácil até da gente prescrever do que prescrever na forma de infusão, tá bom? Às vezes a planta está num local onde embaixo está passando sei lá, um esgoto, alguma coisa assim, e alguns poluentes vão ficar armazenados na folha, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De onde a gente compra as nossas folhas, a gente encontra. Então, infusão é chá e decocção é você cozinhar a erva, né? Deixar ferver junto com a água. O gengibre pode representar uma forma alternativa para náusea e vômito. Altas dosagens de gengibre concentrados pode aumentar o risco de sangramento. Por quê? Porque o gengibre ele circula, ele é picante, né? Então, se já tem e é um vasodilatador, né? Então, se já tem risco de sangramento, se der gengibre, não pode. Eu estava atendendo uma gestante que nos primeiros meses tinha lá o hematoma subcoriônico, né? O descolamento da placenta. Então, eu não como gengibre, né? Porque o gengibre ele vai melhorar suas náuseas, mas ele também pode aumentar o sangramento. Então, nem pegue no gengibre, ok? Diminui a agregação plaquetária, né? E também aumenta a produção de ácido estomacal. Por isso, quem tem gastrite, quem tem azia, não pode utilizar o gengibre, porque ele estimula a produção do ácido estomacal. Ele é mais para quem tem
indigestão, né? Aquela dificuldade digestiva. A pessoa comeu, 2, 3 horas depois ainda está com o estômago cheio porque não está conseguindo digerir, o estômago está lento. Aí o gengibre ele acelera, beleza? Então, 1 grama de gengibre por dia é eficaz contra náuseas na gravidez. Existe hoje o gengibre na forma de pó. A pessoa tempera a comida com o pó do gengibre. Eu gosto de pegar essas rodelinhas aqui, por exemplo, vou fazer um frango cozido. Boto junto as rodelinhas de gengibre para cozinhar junto com o frango. Aquele franguinho com gostinho picante fica uma delícia. E boto cúrcuma também. Eita, Orégano também. Olha que coisa linda, camomila, né? Matricária. Estimulante uterino, certo? Então, ele pode causar aborto. Então, ele é mais utilizado para fertilidade, para melhorar o útero, quando o útero está inflamado. Né? Então, pode causar aborto espontâneo. Então, muitas vezes, estou muito nervosa, vou tomar um chazinho de camomila. Né? Então, ele pode causar esse aborto espontâneo. Se usado excessivamente, significa que deve ser aceito como prejudicial na gravidez. Além disso, o uso de outros medicamentos, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais com a camomila pode aumentar o risco de sangramento, porque também diminui a agregação plaquetária, tá certo? Então, a camomila com ressalva. O paciente está bem, não tem toque, não tem sangramento, está desenvolvendo bem. Então, nesse caso, de boa. Menta piperita, usada também para náusea e vômito, para gases, né, indigestão, azia. As folhas e o óleo são considerados seguros durante a gravidez se consumidos em quantidades alimentares. Então, no caso do óleo essencial, pessoal, óleo essencial já é uma dosagem muito alta, tá bom? Então, não aconselho. No caso, você iria diluir esse óleo, tá certo? Por exemplo, para 20 ml de um carreador, você ia usar só 1 ou 2 gotinhas desse óleo de hortelã-pimenta, tá bom? Professor, esse hortelã-pimenta é aquele grande, né? É da folha grande. Aqui o outro é o hortelã-miúdo. Mas que pode ser também utilizado também. O que é que você pode fazer? Dica de fitoterapia e acupuntura. Você pode pegar a folha, certo? Da hortelã-pimenta ou da hortelã-rasteira, hortelã-miúda, pega a folha e bota no CS6. Massageia o CS6 com a folha da hortelã. Ok? E o CS6 é um ponto bom para náusea, né? Para vômito. E a hortelã-pimenta também, energeticamente, tem essa função. Então, você faz uma fitoacupuntura, a utilização da fitoterapia com acupuntura ou nos pontos de acupuntura. Pode ser lá também no E36, pega lá a camomila, por exemplo, já que o chá dela pode ter esse risco abortivo, pode pegar lá e botar no C7, né? O botãozinho da camomila, bota lá no C7, que vai dar uma pacificada, no Itang. Pega o botãozinho da flor, né? Esse botãozinho aqui, quando a flor ainda não abriu, pega ele e massageia ele no Itang. Então, ele dá uma calma. Porque você junta o efeito do ponto de acupuntura com a energética da erva. Tranquilo? Para distúrbios menstruais, né, são considerados marcadores de risco. Professor. Sou eu. É a Ionele de Maceió. Olá, tudo bom? Mas nesse caso, não pontua. Só faz a massagem com a erva. Isso. Você pode até pegar a erva, coloca um esparadrapo e deixa a erva lá. Tá como o stipper. Pronto, joia, perfeito. Como o stipper. Certo. Como o stipper. E nada, pessoal, o pessoal que trabalha com óleo essencial, de mergulhar a agulhinha no óleo essencial e aplicar no ponto de acupuntura, não, viu? Porque se você fizer isso, quando você fura aqui, você abre né? Então, você está levando o óleo para dentro, vai entrar na circulação, e como eu falei, o óleo essencial é extremamente concentrado,
Então, alguns princípios ativos podem causar intoxicação no paciente de vocês, então cuidado com isso. No máximo, o que você pode fazer? Você dilui o óleo e massageia o ponto de acupuntura com um rolon, né? Hoje, esse rolonzinho eu faço demais com os meus pacientes. Então, faço um mixzinho lá dos óleos essenciais que ele precisa e peço, digo, ó, passe nesse ponto, no E36, no VC12, VC17, dependendo para que seja, e ele fica massageando o ponto com o rolon, tá bom? Aí tem o efeito da acupuntura e tem o efeito da aromaterapia, beleza? E assim, por que é diluído? Porque a pele também ela absorve, né? A pele ela bloqueia a passagem de substâncias hidrofílicas, né? Mas o óleo ele penetra pela pele. Para distúrbios menstruais, né? Distúrbios menstruais são considerados marcadores de risco para morbidades reprodutivas, que inclui sangramento uterino anormal ou irregular, podendo ser um sintoma de tumor cervical, do colo do útero, miomas uterinos, genitais, tuberculose, dengue hemorrágica, enquanto sangramento excessivo ou prolongado pode causar anemia e pode eventualmente ser um risco de vida se não tratado, né? Então, o fluxo menstrual intenso ele leva a anemia. Então, por isso que a mulher, lá na medicina chinesa, ela é mais yin, ela tem, teoricamente, mais shui, porque uma parte desse shui, uma parte desse sangue está sendo perdida no fluxo menstrual. Então, paciente que tem amenorreia, né, ou para de menstruar, né, já indica o quê? Uma insuficiência de sangue. Se a mulher para de menstruar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é insuficiência de shui, de sangue. Então, a gente vai identificar, está tendo calor, está tendo cólica, né? Então, se está tendo calor, se está tendo cólica, pode ser uma estagnação do sangue. Ela tem o sangue, mas o sangue está estagnado. Então, a forma de eu tratar esses dois tipos vai ser diferente. Se uma é estagnação do sangue, eu vou ter que mobilizar esse sangue, né? Vou ter que dar ervas que movimentem esse sangue, de preferência ervas de sabor picante, né? De terapêutica mais morna. E se for insuficiência do sangue, eu vou ter que dar ervas mais doces, como a própria erva doce, a Angélica sinensis, a própria cúrcuma, né? Que são ervas que vão tonificar o sangue, vão estimular, vão tonificar o baço, né? Melhorar o tecido baço para que ele comece a produzir mais sangue. Tranquilo? Quem não assistiu, assiste os outros workshops para relembrar essa aulazinha de produção de sangue. Outro aspecto importante no ciclo reprodutivo da mulher é a menstruação. Na maioria dos casos, está associado a esses distúrbios menstruais que afetam, né, de forma contrária, a qualidade de vida de uma grande porcentagem das mulheres, né, em idade reprodutiva. Desses distúrbios, nas mulheres encontram menorragia ou hematomúnia, né, menstruação anormal, né, o peso, ela se sente pesada e já tem umidade, né, já tem essa umidade, uma deficiência do baço também. Prolongado em períodos de intervalos regulares, dismenorreia, muita dor, né? Anormal, né? Anormalmente dolorosa por períodos tipicamente envolvendo cólicos abdominais, né? Pouca menstruação, períodos irregulares, leucorreia, corrimento branco. Então, o corrimento branco já é um quadro de frio, a gente tem que esquentar. Amenorreia, parada normal da menstruação, né? Então, ela não tem fluxo sanguíneo, ou o fluxo é pequeno, né? 1, 2 dias já parou, ou é 5 dias, mas é só aquela escassezinhas de sangue. Então, a gente tem que identificar isso aí. Lá no primeiro workshop, aquele workshop A Saúde da Mulher, a gente fala desses ciclos, né? Ciclos longos, ciclos curtos, se é frio, se é calor, se é estagnação, se é deficiência, se é excesso. Tem lá para vocês revisarem, tá bom? Então, bora lá. Exemplos de plantas utilizadas para o combate desses distúrbios menstruais são as espécies Caliandra de Dente, né? Esta é usada para... Olha aqui, anote essa plantinha aí, vocês procurarem aí. Ó. Conhecido também como flor do deserto, ou flor do cerrado, flor do deserto. Flor do cerrado. É usada para restaurar o fluxo menstrual a níveis normais, né? Alguns raizeiros, e é bem comumente na medicina popular brasileira, tá certo? Aqui no Nordeste, nem tanto, mas no Centro-Oeste e no Norte, ela é bem conhecida. E hoje, pessoal, devido a essa miscigenação, a gente consegue encontrar mais fácil essas plantas, tá bom? Outras plantas utilizadas para restaurar fluxo a níveis normais, tanto para excesso quanto para insuficiência, as duas são indicadas, né? Mas a erva de São Marcos, né?
a Tanacento vulgare, ela também ajuda nas cólicas menstruais, a diminuir as cólicas menstruais. Se cólica menstrual, pessoal, for por estagnação, uma erva boa seria o gengibre. Se é uma cólica menstrual por insuficiência de sangue, seria bom a erva doce. Então, se for por estagnação de sangue, a mulher tem muito sangue, mas o sangue não está saindo, o gengibre. A mulher tem cólica, mas não tem sangue, né? Por deficiência de sangue, eu vou usar a erva doce, que vai tonificar. Erva doce, angélica, tansagem, artemísia. Anote isso aí. Erva doce, tansagem, angélica e artemísia. Vou repetir de novo. Ok? São ervas boas para a produção do sangue. Ok? Repita, professor. Foi erva doce, angélica e... Tansagem, e artemísia. Produção de sangue. Então, a menorreia, né, o fluxo escasso, né, aquele sanguezinho bem pouquinho. Então, essas ervas vão ajudar nesse processo. Então, contém cólica seguido desse processo, tá bom? Pode fazer moxa também? Se for insuficiência, pode. É. Né? Se for estagnação, na estagnação também pode, tá bom? Principalmente naquele ponto, ó, você vai pegar o VC3, né? E 3x1 para um lado, 3x1 para o outro, que é o Zigong, e vai botar moxa lá, né? Que ele vai controlar a nível hormonal, energeticamente, os ovários e útero, mas também estimula a hipófise no controle do FSH e LH na produção da progesterona e no controle do fluxo menstrual, certo? Qual que é o ponto? Bom, você vai pegar lá o VC3, né? O umbiguinho vai descendo até debaixo da síntese pública, aí vai 4 dedos para um lado, 4 dedos para o outro, né? 3x1 para um lado, 3x1 para o outro, que é o Zigong. Zigong, é um ponto extra. Esse ponto é um ponto de ovário, é um ponto que trata ovário, certo? Então, para ovário micropolicístico, para a questão hormonal dos ovários, para a questão do eixo hipotálamo hipofisário, né? Toda essa questão hormonal e também, obviamente, o ovário, que vai produzir estrógeno e progesterona, que vão controlar também o útero. Repita a localização, professor. Lateralmente ao VC3, 3x1 para um lado, 3x1 para o outro. É bilateral. Ovário policístico, ovário, cisto de ovário. O cisto de ovário, cisto uterino. Então, aqui como se fosse o umbigo da mulher. Aqui a síntese pública. Aí eu tenho lá VC7, 6, 5, 4 e VC3. Aí, lateralmente o VC3, tem os dois pontinhos. Ok? O umbigo é o VC8, né? Você vai descendo até o VC3, lateralmente a ele, de um lado do outro, tem o Zigong. Por outro lado, ó, compostos vegetais podem atuar como relaxante muscular, né, espasmolítico, antiespasmódico, sendo eficaz no tratamento de cólicas menstruais. A barbada, né, é um tipo de algodão aqui, a Gossypium barbadense, um tipo de algodão. Mostraram essas atividades espasmolíticas potenciais de plantas para tratamento de dismenorreia, né, de cólicas, no qual descobriram que extratos dessa erva aumentaram a contração em vez de reduzir a contração do tecido muscular liso. Então, o útero é um tecido muscular liso, né? Viram que durante esse estudo, essa erva fazia aumentar. Então, para aquelas pessoas que têm dismenorreia com estagnação de energia, né, essa Gossypium, ela vai estimular a saída do sangue. É muito comum essas ervas aqui. Antigamente tinha mais, hoje eu quase não vejo. Eu brincava demais quando era criança com a flor dela. Fazia uma casinha com a flor dela. O que é que acontece, pessoal? A cólica, né, a dismenorreia devido à cólica, devido à contração uterina.
Só que, às vezes, essa contração, ela causa contraturas. E usando essa erva aqui, ela aumenta o tônus do músculo, então o músculo se contrai melhor e sai o fluxo melhor. Consequentemente, a dor passa, tá bom? Porque a dor não é só da contração. A dor é devido à estagnação do sangue que não está saindo ou obstruindo, né? Plantas medicinais utilizadas como anti-inflamatório para o útero. O útero tem função fundamental na migração espermática, na implantação do embrião e na nutrição do feto. Doenças e traumas causam sérios danos que levam a cicatrizes no útero, né? Quedas sérias, pancadas na região pélvica, né? Podem levar a cicatrizes no útero. Outra coisa que no texto falava também de atos sexuais causava raladuras no colo do útero. Então, algumas ervas podem ser indicadas para essas raladuras também. Essas raladuras aumentam o fluxo sanguíneo, né? Que além da menstruação vai ter sangramento, vai ter hemorragia, aumenta a cólica e dificulta até mesmo a implantação embrionária, a nidação. Então, essas doenças e trauma causam sério dano que levam a cicatriz no útero, resultando em amenorreia, infertilidade, perda de gravidez e ruptura do útero. Tem um prolapso uterino. Uma das alterações mais frequentes achadas nas células epiteliais do colo uterino e vagina é a inflamação, né? É muito comum. Então, mulher que tem muita inflamação vaginal, né? Infecção vaginal ou uterina, né? O sepsis, né? O corrimento do colo do útero. Isso acontece devido à ação de agentes físicos, que podem ser radioativos, mecânicos ou térmicos, de agente químico, como medicamentos cáusticos e quimioterápicos, pela acidez vaginal. Então, alguns alimentos aumentam a acidez vaginal, que vão matar as células epiteliais, que é a célula de defesa, né? Que é a célula de proteção da mucosa. Então, vai ter uma irritação, consequentemente, uma inflamação. E, principalmente, agentes biológicos, né? O mais comum é a Candida albicans. A Candida albicans é um fungo que vive lá na vagina, né? Quando a imunidade da mulher cai, ele aumenta. Quando aumenta a umidade, quando aumenta o calor, esse fungo ele aumenta. Mulher que passa um dia todinho, né, com protetor diário, calça jeans no calor, aquilo abafa, favorecendo o desenvolvimento desse corrimento. Ok? Então, é muito bom indicar para essas mulheres também probióticos, tá certo? Probióticos, e de preferência probiótico que tenha ômega 3 e ômega 6. Porque o ômega 3 e o ômega 6 melhora o sistema imunológico, principalmente das mucosas, né? A produção do ácido hialurônico, daquelas substâncias que estão no epitélio da mucosa, tanto na pele quanto nas mucosas, ok? A inflamação do útero é uma doença prevalente, perigosa e causa desordens que atingem as mulheres. Infertilidade, infecção microbiana estão entre as complicações mais comuns dessa inflamação do útero. Em um levantamento das plantas medicinais usado na região nordeste do Brasil, realizada por Água e seus colaboradores, né? Esses autores relataram que a infusão das folhas olha aqui, ó, infusão das folhas de calêndula. Calêndula é muito comum encontrar, muito fácil encontrar, é bastante usada contra inflamações uterinas, bem como a decocção em água ou maceração na cabeça das raízes, né? Dessa Cissus decidua. A Cissus decidua como é Ibiratanha, né, o cipó gordo. Ela é muito comum na caatinga, né? Então, se faz uma cachaça dessas raízes. Ou seja, o que é essa cachaça das raízes? Uma tintura. Você vai pegar, porque no interior não tem, me deu um álcool de cereais lá no meio da caatinga, o cara não vai ter. Mas me deu uma cachaça? Tem. Então, ele pega essa macera, né, as raízes da Ibiratanha, coloca no álcool, deixa lá de 15 a 30 dias, né, coa num pano mesmo, e ou aplica no local, mas de preferência toma, né, 20 gotas 2 vezes ao dia. É a garrafada, né? Pronto, obrigado. Essa é a idade do meu avô. A garrafada, joia, perfeito. Tranquilo? Então, já temos 2 aqui. A calêndula é bem mais fácil de encontrar. A Ibiratanha, nesses raizeiros, nessas lojas que têm raízes mesmo, né, a gente consegue encontrar também, tá bom? O óleo do espinheiro marítimo.
Lipofy, né? Foi descrito por Larmo, né, e seus colaboradores, que alivia os sintomas. Olha aqui, ó. Olha aqui para a mulher na menopausa. Esse óleo do espinheiro marítimo, que é essa erva aqui, ó, alivia os sintomas associados com a secura das membranas das mucosas genital, né, auxiliando nos processos anti-inflamatórios do útero. Então, para quem tem... já aconteceu, pessoal, de mulheres em idade reprodutiva, né, ao longo do tratamento lá da acupuntura, à medida que elas vão ganhando confiança, elas vão falando mais, e muitas relatam, né, uma secura vaginal, né, acompanhado ou não da falta de libido. Algumas têm libido, têm vontade de ter relação sexual, só que quando vai ter a relação sexual, a vagina está seca e não consegue, dói, machuca, né? Às vezes dá até sangramento e elas começam a deixar de querer ter relações sexuais porque a vagina está mais seca, tá certo? Indico para ela óleo de gerânio, já que a gente está falando de óleo aqui, certo? Esse espinheiro marítimo tem óleo essencial dele, da Laszlo, está indo propaganda aqui, né? Mas eu vi que tem da Laszlo, não sei se tem de outras marcas, né? Então, ele só em inalar, né, eu fazia um banho de assento com esse óleo, né? Ele ajuda nessa cicatrização das membranas da mucosa genital, né? Isso para homem também, né? Um homem que tem fimose, que a mucosa da glande já está mais danificada, está mais seca, né? Então esses óleos também podem ajudar, ok? E também uma ação anti-inflamatória. Oi. Isso é óleo essencial, é? Isso, você tem um óleo essencial, né, da Laszlo, mas esse óleo aqui você consegue encontrar óleo vegetal, certo? Tem o óleo vegetal do espinheiro marítimo. O óleo vegetal é menos concentrado que o óleo essencial. É melhor a aplicação dele nesse caso, né, para fazer o banho de assento. Resveratrol, muitos óleos essenciais têm resveratrol, né, um polifenol encontrado em altas concentrações do ruibarbo, nas amoras, ó, lá a gente já falou da amora preta, né, negra, os amendoins, por isso que os amendoins, pessoal, muita gente fala que é afrodisíaco, né, mas é porque no amendoim tem resveratrol. Na pele das uvas vermelhas, nos seus derivados, tanto a uva como o vinho, né, tem apresentado efeitos terapêuticos no tratamento de doenças uterinas. Esses dois autores aí estudaram os efeitos terapêuticos do produto natural, do resveratrol, em pacientes com útero cicatrizado, ou seja, útero que já foi danificado. Por exemplo, mulheres que tiveram cesárea, né, o útero está com cicatriz. E, às vezes, a mulher fica sentindo dores, fica com problemas na menstruação por conta daquela cicatriz da cesárea, né? Então, o uso desse resveratrol, né, extraído principalmente do ruibarbo, mostraram eficácia na formação de novos vasos, na revitalização, ou seja, na melhora do epitélio do útero, da parte interna do útero. Portanto, foi capaz de diminuir a inflamação em pacientes com útero cicatrizado. E útero cicatrizado, por exemplo, no caso da endometriose, a gente tem um processo inflamatório, não tem? Do endométrio, tanto o endométrio no útero e do endométrio nos outros locais que se espalhou da endometriose. Então, essa indicação do resveratrol também pode ser indicado no caso dessa endometriose, ok? Mas aí, nesse caso, é a substância isolada, né? Mas como eu tenho essa substância nessas plantas, eu posso utilizar tanto na forma alimentar, mas também na forma de decocção, ou, por exemplo, na amora eu posso utilizar na forma capsulada, ela vai ter uma quantidade de resveratrol que vai ser capaz de diminuir a inflamação uterina. Ok? Certo. Na alimentação, obviamente, a gente não tem uma certa quantidade suficiente, mas já ajuda, somente quando ela está fazendo outros tipos de tratamento. Então, alimentação rica em castanhas, né, um amendoim, ou uva, ou um suco de uva integral, não aquele de caixinha que é só açúcar, não. Aquele de garrafa que é integral, né? Então, ele tem uma quantidade boa de resveratrol, né? Então... Só se serve... Oi? Se serve para o útero, também pode servir para o ovário? Pode, mas no processo do ovário, ele não tem um epitélio que tenha cicatrizações, né? No caso do ovário policístico, é porque é um mioma, mas seria algo diferente, porque eu tenho uma umidade ali, né? Tem uma mucosidade ali. Então, não sei se teria
esse efeito, tá bom? Mas se ele tiver com inflamação, sim, certo? Porque ele tem um efeito antioxidante, né? Ele combate os radicais livres e impede até a formação de novas infecções. Bom, Professor, pois é, mas o suco de uva, ele, mesmo sendo integral, ele contém açúcar da fruta. Açúcar não prejudica a inflamação? Não, mas o ideal é você comer, porque esse resveratrol está na casca da uva. Mas uma coisa interessante que você falou realmente. Então, nenhum desses chás, dessas infusões que a gente vai falar aqui, relacionado à mulher, pessoal, tratar útero principalmente, nada de acrescentar açúcar, tá bom? Boa observação isso aí, né? Principalmente porque o açúcar gera mais umidade e gera um processo inflamatório. Aí você vai pedir para tirar os farinháceos, né? Para diminuir o leite, né? Que a gente fala de tirar leite, ela vai um pouco mais não, mas toma. Assim, da gente é tudo teimoso, tá bom? Mas dessa indicação. Então, no suco de uva, né, aquele integral mesmo, que é só o macerado da uva, né? Ele tem uma boa quantidade de açúcar também, né? Então, seria bom ideal é você fazer uma decocção dessa uva. Ou então comer a uva mesmo, porque a quantidade maior está na entrecasca, na casca, né, que fica segurando a polpa. Você tira a cascazinha, aquela parte de dentro da casca. E tem gente que come uva sem casca, eu nunca tinha visto isso. Tira a casca como só a polpa da fruta. Mas aqui, professor, desculpa, mas eu penso assim, e a jabuticaba nessa hora? Também, boa observação. Ameixa também. Todos esses vegetais escuros, né, eles são ricos em resveratrol. E você aplicando na medicina chinesa, essas ervas escuras, e as castanhas, como amendoim, por exemplo, elas tonificam qual elemento, hein? Pessoal aí da dietética aí. Os alimentos escuros, as castanhas. Água. A água, elemento água, boa. Então, tonifica o rim. E quem é que nutre o aparelho reprodutor? Não é o rim? Não é o elemento água? Né? Então, você vê aqui, aqui eu extraí de um artigo que é totalmente científico, não tem nada de medicina chinesa. E ele está trazendo ervas aqui, ruibarbo é excelente para tonificar o rim, a amora, amendoim, as uvas, né? São ervas, né? São alimentos que tonificam o elemento água. Né? Então, justificando. Então, há 4.000 anos, o cara já sabia que não precisava nem saber o que era resveratrol. Né? Mas, cientificando o processo, né? A gente tem a substância que vai fazer isso aí. Endometriose. Oi. O feijão preto também tem, professor? Feijão preto, não tem resveratrol, mas ele é bom para tonificar os rins. Sim. E o arroz negro também. Arroz negro também. Mas não tem resveratrol. Tonifica a energia do rim também. Então, endometriose e SOP. Né? São patologias que acometem as mulheres, na maioria das vezes, na idade fértil. Ambas afetam o sistema reprodutivo, podendo causar infertilidade, né, e gerar incômodo em milhares de mulheres. A SOP é um distúrbio reprodutivo e endócrino, né, então tem um papel endócrino, aquele eixozinho, né, do hipotálamo, da hipófise e do ovário, caracterizada por irregularidades menstruais. Tem também o processo da insulina, né, uma resistência à insulina está muito relacionado ao ovário policístico. Então, caracterizado por irregularidades menstruais, como oligomenorreia e amenorreia, né? Pouco sangue ou sem sangue menstrual. Produção de hormônios masculinos, por isso que algumas ficam com espinhas, algumas geram pelos, né? Um bigodinho, pelos aqui no pescoço, né? Por conta desses andrógenos, né? Distúrbios metabólicos e psicológicos, né? Aqui vai ter problemas de intestino, de digestão, de fígado, né? E afeta em torno de 18% das mulheres em idade reprodutiva. Então, a dor é uma das preocupações mais evidentes na endometriose, portanto, sua sugestão tem grande significado
né, como analgesia, né, de derivados de plantas medicinais para a pelve e abdômen, e podem ser usados individualmente ou em combinação, né? Liliane e seus colaboradores escreveram que as plantas medicinais, anote essa daqui, ó. Essa primeira plantinha aqui, Simicífuga. Simicífuga. O Viburnum plunifolium, a Matricaria camomila e o gengibre officinale, né, podem ser usados principalmente na gestão cuidadosa da dor. Então, todas essas 4 ervas aqui podem ser indicadas na endometriose, principalmente na questão da dor, ok? E a sinicífuga é uma das principais ervas utilizadas na menopausa, ok? Ela tem um controle de estrógeno bom, né? Produção do estrógeno, um fitoestrogênio que vai melhorar os efeitos da menopausa. Parênteses. A medicina chinesa nos ensina, pessoal, que a vida é feita de ciclos, né? E principalmente a mulher, esses ciclos eles são mais visíveis, né? Os ciclos de 7 anos da mulher, eles são mais visíveis, né? De 7 anos, de 14 anos, que entra a menarca, então ela já começa a menstruar, então todo mês ela está acompanhando aquele ciclo, e quando chega na menopausa, né? Esse último workshop que a gente fez, a gente falou de menopausa, que é importante a mulher passar por essas fases. Esses sintomas não são sintomas patológicos, concordam? Esses sintomas que a mulher está passando, o corpo dela está entendendo que ela está saindo de uma fase reprodutiva, de uma fase fértil, para uma fase onde ela não vai mais gerar filho. Então, está tendo uma mudança da condição do sangue e da energia dela, do Qi e do Xue, que antes, na mulher, todo mês, essa energia, esse sangue, era direcionado para o útero, para os ovários, para a produção do óvulo, para o ciclo menstrual, para o fluxo menstrual, e agora não. Aí o que é que acontece? Tem muita energia sobrando, por isso que dá calor. O aumento da energia, o aumento do yang, aí vem esses fogachos, vem essa sudorese, vem palpitação, a subida do yang, né? Principalmente lá pelo fígado, que o fígado jogava o sangue para o útero. E o útero agora não precisa mais do sangue. Aí o sangue está subindo, indo para onde? O fígado, madeira, mãe do fogo, né? Então, essa energia não está indo para o fogo, para a mente, né? Então, vai ter alterações de humor, né? O Shen dela fica desalojado, às vezes ela perde, tem lapsos de memória. Por quê? Porque esse yang está subindo, tá certo? Então, é importante ter o controle desse calor, lógico, porque pode dar hipertensão, né? Pode dar dor. Então, a gente controla esses sintomas, mas é importante que ela entenda que essa transformação está acontecendo, que agora ela não vai mais se preocupar em se reproduzir, ela vai se preocupar agora em se realizar, né? A tudo que ela conquistou na vida dela, criou os filhos, né? Passou por tudo aquilo, cresceu no emprego, né? E agora ela vai se realizar. É o momento dela viajar, de olhar para si, de um mais autocuidado, né? E pegar essa energia, ir para uma academia, ir andar de bicicleta, e fazer um esporte, fazer um crochê, ler um livro, o que ela quiser, né? Sem passar por aquele peso do que é a menopausa. Eita, aquela mulher entrou na menopausa, perdeu a vida dela, acabou. Não, a vida dela começou agora. Massa? E você orienta que essas plantas sejam usadas em chá ou a gente fazer a indicação para manipular? Pode ser os dois, né? Se ela tiver condições, né, de achar as ervas para fazer o chá, ótimo, né? Porque o chá é um momento também de relaxamento, é um momento de meditação, né? De estar utilizando, de estar preparando. Entra essa parte também, não sei se vocês me entendem, né? Essa parte de preparar de algo, eu vou tomar algo que eu estou preparando, né? Tem esse do autocuidado. Isso, né? Mas a pessoa não tem muito esse tempo ou quer uma facilidade, aí você pode ou pedir para manipular ou comprar já os prontos, né? Agora, no nosso caso, o farmacêutico não pode prescrever a Simicífuga racemosa, né? Não, pode Ela não. está naquela lista dos 9, né? Isso.
né? Aí o que acontece, né? Aí a gente não vai indicar para o paciente para o médico prescrever isso. Aí a gente indica o que está no Mundo Verde, por exemplo, né? Infelizmente. Uhum. Mas, e assim, Viburnum, professor, qual é a popular dela? Eu não estou lembrada. Eu conheço como simicífuga, mas não vou lembrar. Não, o Viburno pronifolium. É o quê? Deixa eu ver aqui isso. O nome dele é o espinheiro preto. É o espinheiro preto. Tá, certo. Espinheiro tá. preto. Obrigada. Professor, semifuga na legislação e outros, diz que é restrita à prescrição médica. Aí, esses medicamentos restritos à prescrição médica, como a gente faz? Porque eu prescrevo... Não vai poder prescrever para manipular, mas a gente pode indicar uma infusão, né? Como eu tenho MIPS, né? Medicamento dizendo de prescrição, não é nem medicamento, é produtos fitoterápicos, né? Esqueci o nome, como se fosse suplementos alimentares. Então, algumas dessas ervas, mesmo com restrição à prescrição, algumas delas, aí vem uma concentração menor, aí elas são vendidas como suplementação, né? Aí essa vocês podem indicar. Tá bom? Eu vou dar uma olhadinha como é que está a simicífuga e falo para vocês, tá bom? Tá bom. Mas é porque eu esqueci o nome do medicamento. Tem um medicamento na farmácia que tem ela e a pessoa compra só pedindo, né? Infelizmente não tem aquele controle. Eu não conheço nenhum nutracêutico que tenha a semicífuga. Nutracêutico eu não conheço. Uhum. Eu vou ver aqui se aqui tem. Aí eu digo para vocês. Tá certo. Eu prescrevo os princípios ativos, né, para manipulação. Mas aí eu vou para a dosagem máxima que pode, né, ao dia, né? Mas eu vou olhar como é que está aqui, aqui no Ceará, aí eu falo para vocês aí, para vocês pesquisarem aí, tá bom? Ó, o algodoeiro, né, aquele que eu falei lá tem uma florzinha amarela, né, que ele, por mais que seja antiespasmódico, mas ele aumenta a contração uterina, né, é comumente usado como tônico uterino para estimular as contrações uterinas, né, aquela dor que é por fraqueza do útero, que ele tonifica o útero, mostrou eficácia de curto prazo de 90% no tratamento da endometriose e eficácia no longo prazo de 54% a 63% após 3 anos. Seu ingrediente ativo, o gocipol, né, antagoniza os efeitos do estrogênio e da progesterona, né, que são os hormônios que vão prejudicar ainda mais a endometriose. Né. Tanaka e os colaboradores dele relataram que a espécie peônia é muito utilizado, pessoal, na medicina chinesa, viu? Peônia é uma raiz que é tônica de sangue. Então, foi utilizada para tratar a endometriose. A raiz descascada dessa planta, que é também usada para tratar a dismenorreia endometrial, né, as cólicazinhas, contém a peoniflorina, que é um monoterpeno. Outro que é a curcumina, derivado do rizoma da cúrcuma longa, usada como tempero, né? Lembrando que a cúrcuma é diferente do açafrão, né? A cúrcuma é um rizoma parecido com o gengibre, e o açafrão são os pólens da açafroa, né? Ambos usados como tempero, sabor e cor em todo mundo, é o principal ingrediente ativo da cúrcuma, né? A curcumina. Existe hoje, pessoal, também nutracêuticos, né, de curcumina, você consegue comprar. O do gengibre também, o gingerol. É o principal ingrediente ativo da cúrcuma, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Sugere que a curcumina pode ajudar com a endometriose, reduzindo a produção de estradiol. Então, tem esse efeito anti-inflamatório, né, já bem detalhado, né, e também reduzindo a produção do estradiol, consequentemente, os efeitos da endometriose. Aqui é a gocipio, né, o algodoeiro, né, a cúrcuma, bem parecido com o gengibre, né? E aqui é a raiz da peônia.
Aqui são as plantas Professor, indicadas. Oi? a cúrcuma é a mesma coisa que açafrão da terra, né? Isso, açafrão da terra. Boa. Aqui eu trouxe algumas ervas para tratar ovário micropolicístico, síndrome do ovário policístico, certo? A hortelã verde, a menta espicata, é aquela mentol que tem mais mentol, que é mais cheirosinha, né? A canela, a manjerona, né? Aqui entra também, pessoal, na manjerona, que vai dentro da mesma família, o manjericão, né? E a alfavaca. E para cada um, aqui a tamareira, a fênix, para cada um, ele mostrou os estudos aqui, né, com 42 mulheres tratadas, né, 2 vezes ao dia, em comparação com o chá placebo durante um ano, tiveram níveis reduzidos de testosterona, né, os andrógenos aí diminuiu, né, aí aumentou o FSH e LH, então controlou o que é que acontece? No ovário micropolicístico, pessoal, existe um efeito de feedback negativo, de retroalimentação, que impede o ovário, a hipófise, de produzir o FSH e LH. Então, o tratamento com essa menta, né, diminuiu os efeitos da testosterona, diminuiu a dosagem de testosterona na mulher, que é o hormônio masculino, e aumentou o FSH e LH. A canela tratou 15 mulheres com ovário policístico, foram tratadas por via oral, né, e algumas com placebo. Teve uma diminuição significativa da insulina, da resistência à insulina, né, que é um dos fatores. Depois vocês podem pegar e ver como é o ciclo todinho do ovário policístico. Depois eu vou gravar só um videozinho explicando onde é que entra a resistência da insulina, tá bom? Com a manjerona, né, 25 pacientes tratadas, teve diminuição também do nível de insulina em jejum, né, dos óleos, dos ácidos graxos. Da tamareira, 58 mulheres, teve diminuição nos ovários policísticos. Olha aqui, esse aqui é um dos avanços, pessoal, que diminuiu os cistos, né? O que é que acontece lá no ovário? O ovário, todo mês, ele amadurece um folículo, né? O folículo vai crescer para ter a ovulação. E essa mulher que tem ovário policístico, ela não vai ovular porque esses folículos estão virando cistos, tá certo? Aí isso aqui vai causar inflamação, vai causar crescimento, vai alterar a produção de hormônios. Ok? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas ervas na saúde da mulher. Oi? Uma dúvida, essa tamareira é a fruta, é a folha? Okay. É a semente. A semente. Então, se usar a folha, a fruta, não vai ter efeito, não, só a semente mesmo? Isso, é a semente que tem. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Então, eu trouxe aqui algumas ervas, tá certo? Não vou detalhar todas, mas isso aqui vai servir um material para vocês estudarem também, tá bom? Melissa officinalis, né? A erva cidreira, muita gente conhece como erva cidreira. Alguns óleos essenciais encontrados nela, né? O citral, o citronelal, o citronelol, o linalol. A parte utilizada são as folhas. Principais indicações: transtorno de ansiedade, herpes simples e hipertireoidismo. O hipertireoidismo também atua no ciclo menstrual, né? Altera o ciclo menstrual da mulher, aumenta a produção de sangue, né? Do fluxo menstrual, aumenta o calor, né? Aumenta a pressão. Algumas ações terapêuticas, né? No sistema reprodutor, ela atua como regulador menstrual, então ela regula a menstruação. Olha aqui, a gente tem muito paciente hoje em dia com zumbido, ó, né? Então, zumbido e vertigem também pode utilizar a melissa, ok? Carne nativa, né? Diminui os espasmos nas cólicas digestivas, até para recém-nascido, ó. Teve um ensaio, né, feito por Santini, estudar o efeito de um extrato seco da melissa sobre a produção do AMP cíclico, induzido pela ligação do TSH em seu receptor. O TSH é o hormônio que estimula a tireoide, tá bom? Então, quanto mais eu tenho TSH, né, tenho lá a tireoide e tenho a hipófise.
A hipófise produz o TSH, né? Esse TSH vai estimular a tireoide. Então, às vezes, eu tenho hipertireoidismo devido ao aumento do TSH. Então, aumentando o TSH, eu vou aumentar a produção de T3 e T4, que são os hormônios lá da tireoide, causando o hipertireoidismo. Eles demonstraram que o extrato de melissa inibiu a ligação do TSH. Então, o que acontece? Eu vou diminuir a ação do TSH, eu vou diminuir a ação da tireoide. Ou seja, eu vou diminuir o hipertireoidismo. Beleza? Modo de usar tintura. Depois, pessoal, vamos conversar para a gente levar um curso presencial para a cidade de vocês, né, de fitoterapia chinesa com ervas brasileiras. Aí, nesse curso presencial, a gente vai fazer preparações, infusão, decocção, tintura, creme, extrato. A gente vai trabalhar bem essas ervas, né? Botar a mão na massa, não só ouvir falar, né? Mas vamos ver as plantas, sentir o cheiro, pegar nas plantas, fazer as preparações, fazer as nossas tinturas, tá bom? Depois a gente conversa aí. Aqui alguns modos de usar, né? Se for tintura, usar 1 a 3 gotas por dia, 3 vezes ao dia. Tranquilo? 3 gotas por quilo por dia. Suspender se houver alguma reação indesejável, né? Não é recomendado para gestante e lactantes, e não utilizar em pacientes com hipotireoidismo. Óbvio, se a gente acabou de falar que ela diminui o hipertireoidismo, ela é utilizada para tratar hipertireoidismo, então, se o paciente já tiver com hipo, ele já tem pouco TSH, o TSH não está conseguindo se ligar. Aí eu dou a melissa, baixa ainda mais. O Fucus vesiculosus, né, uma alga, né, cheia de vesículas, uma alga parda, né? Alguns minerais como iodo, bromo, cloro, potássio. Tem um ácido algínico, algina, né? Tem óleos essenciais, tem lipídio, tem mucilagem. O tropismo dele é para o sistema endócrino, né? As principais indicações terapêuticas para o hipotireoidismo. Enquanto a melissa é para o hipertireoidismo, o Fucus é para o hipotireoidismo. Muitas mulheres, né, que passaram pela menopausa, entram nesse hipotireoidismo, né? Tem uma queda de todos os hormônios, não só os sexuais, mas também os hormônios da tireoide. E o T3 e o T4 da tireoide são hormônios que controlam o metabolismo. Então, tudo vai ficar alterado nela, o metabolismo. Por isso que elas tendem a engordar, né? Não sentem fome, comem pouco, porque o T3 e T4 está baixo, mas não vai ter força suficiente para digerir o que tem. Então, vai ter um acúmulo de gordura. Tranquilo? As ações terapêuticas, né, no sistema reprodutor, também reguladora menstrual, né? E por ser alga, pessoal, tem uma natureza salgada, então estimula o elemento água, tá bom? Ó, remineralizante, então, por ser água, por atuar no rim, né, ajuda tanto no suprimento, na suplementação desses minerais, né? O iodo é importantíssimo lá na tireoide. O T3 e o T4, eles precisam do iodo para produzir lá a tiroxina, né? O T4, então precisa do iodo. No sistema digestório tem uma ação laxativa, no endócrino, estimulante da tireoide, ele potencializa a tireoide, então não vou dar para quem tem hipertireoidismo, para pacientes que são muito magros, que é muito acelerada, que tem exoftalmia, eu já não posso dar essa erva. Apesar do valor terapêutico dessa planta estar predominantemente associado ao seu alto conteúdo de iodo, não podemos destacar que haja participação no fitocomplexo, na maior biodisponibilidade e aproveitamento mineral da tireoide. Ó, então, não é só porque ele tem o iodo, tá bom? Ele tem outras substâncias, como a algina, que aumentam a fixação desse iodo e aumentam a ação, o aproveitamento desse mineral na produção dos hormônios da tireoide. Aqui algumas formas de usar, né? Obviamente, não é recomendado para gestantes e lactantes, nem quem tem hipertireoidismo. Trouxe algumas interações medicamentosas, pode potenciar risco de hemorragia, tá certo? E da aspirina, no controle do tempo da tromboplastina, né? Do TTPA. Alguém conhece essa florzinha aqui, ó? Essa amarelinha aqui? Tá muito na moda, né? Oenoptera biennis. É a prímula, é um óleo de prímula.
né? O óleo das sementes é extraído, né? Rico em fitoesteróis, rico em taninos, né? Uma boa quantidade de óleos essenciais, de ácidos graxos poliinsaturados, que são as pulfas, e o tropismo para o sistema reprodutor feminino, né? Então, óleo de prímula, para quem tem ovário policístico, para quem tem alteração do ciclo menstrual, né? Ele atua regulando os hormônios da menstruação, ok? É o ômega 6, né, professor? É, o ácido graxo poliinsaturado, sim. E óleo oleico, linoleico também são precursores desses hormônios, do estrógeno, da progesterona. Alguém falou? O borago officinalis, olha como é lindo, ó. Lindo. Nas aulas de florais de Bach, tem uma parte da aula que eu coloco as flores para a gente trabalhar só a emoção da flor. Porque a gente olhando para uma flor, o que é que ela traz para a gente? E 90% do que os alunos falam de observação da flor é o efeito da flor. É massa essa práticazinha da aula de florais de Bach. Então, é a borragem, o óleo de borragem, né, para se borrar toda. Muita quantidade de ácidos graxos, poliinsaturados, né? Sistema reprodutor feminino também, né? Síndrome pré-menstrual, a famosa TPM, toda para aquelas síndromes de irritabilidade, de cólica, de inchaço, né? Todos aqueles processos, então, óleo de borragem. Né? Fonte de ômega 3, ômega 6, alivia a síndrome pré-menstrual. Borragem é o ômega 9, né? Também. Tem os 3. Ó, os efeitos da ingestão de um óleo vegetal rico em ácido gama-linoleico, né, sobre os sintomas da síndrome pré-menstrual em idade reprodutiva comparado com o placebo. Os autores demonstraram que os níveis plasmáticos, né, eram significativamente mais baixos em mulheres com a síndrome pré-menstrual do que em mulheres sem a condição. Após a administração do tratamento com os níveis plasmáticos do ácido gama-linolênico, foram significativamente maiores nos grupos de mulheres que receberam o óleo rico, né, do que nas que receberam placebo. As mulheres tratadas apresentaram melhora significativa na duração e na gravidade dos sintomas, como um todo, assim como na irritabilidade. Os autores concluíram que o gama-linolênico, né, pode ser eficaz no tratamento dos sintomas da síndrome pré-menstrual, certo? Então, por isso que eu sempre passo também os 3 OMOS, 3, 6 e 9, mas principalmente o 9 para a tensão pré-menstrual. Modo de usar, né, são cápsulas oleaginosas, algumas advertências, não é recomendado também para gestantes lactantes, não vi nenhuma interação medicamentosa na literatura. Ele é considerado seguro, porém as folhas, flores e o próprio óleo de borragem contêm compostos tóxicos, como alcaloides, né, pirrolizidínicos, que podem causar danos ao fígado. Então, tem que ver como é que estão as enzimas do fígado, né, como é que está o funcionamento do fígado, tanto químico como energético também, tá? A galera da acupuntura também tem que analisar como é que está energeticamente o fígado para indicar esse óleo. Lavanda, muito utilizada. Eu acho que para todo sintoma feminino, né, pode utilizar a lavanda. Acho que para tudo na vida, praticamente, né? E olha o que é que tem nela também, ó. Tem o geraniol. No sistema reprodutor, né? Reguladora menstrual, antisséptica, alivia sintomas do climatério, para menopausa também, da TPM. Então, é uma erva bem... Aqui é mais difícil a gente encontra mais a alfazema, tá certo? A alfazema, ela tem um efeito, pessoal, também nos rins, principalmente em relação a medo e pânico, certo? Quem tem medo, faz um extratozinho de lavanda, ou somente bota a lavanda no álcool e borrifa na casa, né, para sentir aquele cheirinho, no escalda-pés. Lavanda é muito boa para medo. Além de ter algumas, né, uma da mesma família da lavanda officinalis, ela vai ter também alguns dessas substâncias que vai atuar também
com essas indicações terapêuticas. Muito útil nas enxaquecas e quadro de irritabilidade, né? Como climatério, como TPM. Pode ser utilizado na tintura. Eu tinha até aqui, eu ia até mostrar para vocês, mas está lá embaixo. Mas, se Deus quiser, eu vou levar aí para a cidade de vocês. A gente vai ter esse curso presencial e eu levo a lavandazinha para a gente cheirar. A lavanda? É. Eu tenho aqui a lavanda aqui em casa. A rosazinha mesmo? Ou é a alfazema? Deixa eu pegar para você ver. Só um minuto. Algumas interações medicamentosas, alguns efeitos. Estudem bem a lavanda, tá certo? Como eu acho que é um dos óleos essenciais que a gente mais indica, que o pessoal mais compra, né? E tudo é lavanda. Existem algumas interações medicamentosas, principalmente associadas com o alecrim ou hipérico perforado, que é a erva de São João, né? Nos casos de depressão, a lipia alba, que é a erva cidreira, né? Nos casos de enxaqueca. Nos casos de leucorreia associada alfazema com quitoco, e banho vaginal com jequitibá. A ulinalol irrita a mucosa gástrica, então é ruim para a gastrite. Então, a gente tem que entender um pouco disso, né? O Agnus castus, né? O vitex, a árvore da castidade, ou Agnus castus. Está aqui no vídeo. Deixa eu ampliar aqui. Cadê? Eu acho que é alfazema mesmo. É a Gisleide, né? Eu acho que é a alfazema. Porque a lavanda ela é bem lilazinha mesmo. E a lavanda ela é francesa, né? Você vai aqui... Aqui é lilás, é porque ela está um pouquinho seca. Agora é lilás. Vai secando, ela vai perdendo a cor mesmo. É. Mas tu comprou onde? Tu é de onde? Maceió? Bezerros. Oi? Bezerros. Bezerros, Pernambuco. Pernambuco. Eu comprei flor de lavanda aqui no Empório, aqui perto de casa, aqui na Desembargador Moreira. Ótimo, bom saber. Você vê uma vasilhinha de plástico assim. Vou passar lá, que a minha está acabando. Eu estava comprando em São Paulo as minhas. Agora que tem. Em que altura? No Empório da Desembargador Moreira, aqui entre Canuto Aguiar, e eu acho que ali é República do Líbano, não sei. República do Líbano. Essa lilás era lavanda. Bem lilázinha. Vou passar lá. É a lavanda, então, essa. A minha está acabando. Então, Agnus, que é a árvore da castidade, né? Também atua no sistema reprodutor feminino. Alterações funcionais da liberação de prolactina, né? Então... Professor, ela perguntou, Gisleide. Isso eu não ouvi. Não ouvi. Essa é bem lilazinha, então ela é a lavanda mesmo. É a lavanda. Tá, obrigada. A alfazema ela é mais escura, mais acinzentada. Então, na liberação de prolactina, né, o hormônio que estimula a produção do leite pelas glândulas mamárias, na irregularidade menstrual, na dismenorreia. Então, ela é uma boa indicativa, viu? Agnus. No sistema reprodutor, regulação menstrual, analgésica, né? Então, na dismenorreia, ela é muito boa. Casos de mastalgia, né? De nódulos no seio, redutora da hiperprolactinemia, né? Ela alterações funcionais da liberação de prolactina, tanto no excesso quanto na insuficiência. Sintomas funcionais da menopausa, né? E antisséptica tópica. Então, é uma erva que está ganhando espaço, né? Tem muito artigo científico falando sobre ela, né? Porque ela tem uma ação sobre a mulher muito boa. TPM, menopausa, né? Para nódulos mamários, para nódulos uterinos, regulação da menstruação. Então, é uma erva bem promissora. Ela atua no eixo hipotálamo, hipófise e hipofisário, né? Aumentando a produção de LH, né? Atuando na relação do estrogênio e da progesterona.
O LH atua lá no ovário, estimulando a produção de progesterona, né? Atua também na diminuição da produção de prolactina, provavelmente por interação com receptores dopaminérgicos, e a gente sabe que a prolactina, né, quando não está amamentando, se estiver elevado, é um indicativo para nódulos na mama. Então, é uma erva que controla a prolactina. Então, homens também fazem exames de prolactina para saber se tem ou não, né, câncer de mama, característico de desenvolvimento de câncer de mama. Interação com receptores dopaminérgicos, agindo de maneira benéfica nas alterações funcionais benignas da mama, principalmente nas mulheres que apresentam mastalgia e cistos mamários. Alguns modos de usar, alguma interação, efeitos colaterais, vocês vão estudando. Para a hiperemese gravídica, já falamos bastante aí, né, do gengibre. Podemos fazer uma tintura na diluição decimal, de 1 para 10. Aí agito 10 vezes, aí dilui mais uma vez, aí vai fazendo as diluições, né? Eu tenho aqui um DH, o DH1, que é essa primeira diluição. Você faz uma tintura mãe, certo? Pega uma tintura mãe, vai pegar, por exemplo, 1 ml dessa tintura mãe e vai acrescentar 9 ml da solução hidroalcoólica, certo? Aí vai agitar 10 vezes. Aí eu tenho a primeira diluição. Nesse daqui, ó, da camomila, é DH5. Então, tem que fazer esse processo 5 vezes. À medida que eu vou fazendo isso 5 vezes, hoje, graças a Deus, nos laboratórios farmacêuticos, né, na manipulação, tem a maquinazinha que já faz a agitação, porque, por exemplo, aqui é decimal, mas na escala centesimal, eu tenho que agitar 100 vezes. Então, aí você chega lá na 70 e erra as contas, tem que começar tudo de novo. Então, já tem um aparelhozinho que faz isso hoje, tá bom? Deixa eu dar uma dica para vocês. Lembra que eu falei do fungo da minha amora? O que é que você vai fazer? Você vai pegar as folhas doentes de qualquer planta, as folhas que estão lá contaminadas, seja com o que for, pulgão, cochonilha, fungo, vírus, vão pegar essas folhas, vão cortar essas folhas, vão rasgar as folhas, vão colocar num recipiente de vidro e vão cobrir com álcool, ok? Vão cobrir com álcool. Vão deixar lá 15 dias. Depois de 15 dias, vocês vão pegar 10 ml dessa tintura, 10 ml, vai ficar gravado para vocês anotarem depois. Aí vocês vão acrescentar 90 ml do álcool. Ok? Aí vão agitar 100 vezes. Se errar, não tem problema, agita 100 vezes. Aí você vai pegar dessa tintura aqui, vai colocar no recipiente e vai pulverizar na planta. Isso é um princípio homeopático. Isso é o princípio da homeopatia. O semelhante, né, ataca, dissolve o semelhante, combate o semelhante, né? O símilo, símilo, símilo. Então, o que você vai fazer? Você pegou o agente patógeno, vai fazer uma tintura dele, você vai extrair o princípio vital dele e vai atacar os outros com esse princípio vital, né? É assim que é feito um homeopático. Então, por exemplo, substâncias homeopáticas que você dá no indivíduo sadio e causa febre, quando você dá no indivíduo com febre, ela trata a febre. É diferente da alopatia, né? Que é o diferente tratando o diferente. Então, se a pessoa está com febre, você vai dar um antitérmico. Tranquilo? A camomila, essa planta alinha a mulher em seu eixo, acalma, ajuda na aceitação da gestação e das mudanças secundárias a ela, e está indicada também na depressão pós-parto. Só que a gente falou que a camomila, né, em dosagens mais elevadas, pode causar aborto. Mas ela alinha a mulher, né, centraliza. O Agas cachos, né, a gente acabou de falar dele, o óleo de prímula, o óleo de borragem, né, são indicados para mastalgia, para cistos mamários, além do Agas cachos, óleo de linhaça e o óleo de prímula, tá bom? E aqui, pessoal, deixei para vocês algumas dicas que eu achei interessante. Esse que eu peguei era para ter botado da fonte que eu furtei, né? Mas depois eu passo para vocês. Eu achei interessante, deixei aqui para vocês terem acesso. Né? Para TPM, a gente faz algumas tinturas, né? Ou chás, utilizando mais de uma erva, né? Então, a tansagem, pessoal, é uma erva muito boa, é uma erva adaptógena, que ela vai ajudar
nos 3 TA, tanto TA superior, médio, mas principalmente inferior, levando um calorzinho, né? O limão, ele por ser ácido, por ser adstringente, ele ajuda no elemento madeira, né? O sabor do elemento madeira. E o manjericão também é uma erva do elemento madeira. E a gente sabe que a madeira é quem nutre o útero para menstruação, tá certo? Então, para cólica, para dor de cabeça lateral, né? Aquela dor de cabeça lateral, quem passa aqui na lateral? O bebê, né? Vesícula biliar. Então, são ervas, né? Limão e manjericão, que atuam nesse processo. Pode fazer banho com hortelã, camomila, dente de leão. Dente de leão também é excelente para o fígado, ok? Só que ele é uma erva mais fria, tá bom? Então, ele diminui o yang do fígado. Excelente para diminuir o yang do fígado. Aí tem várias dicas, tá certo? Tangerina, limão e anis estrelado, né? Aqui no caso, ó, a dor de cabeça ela é mais frontal, tá certo? Então é mais de frio. A dor de cabeça lateral é mais de calor. Então, se é uma dor de cabeça frontal e tem característica mais de frio, como peso nas pernas, ó, melancolia, que é uma característica mais yin, que é que eu acrescentei aqui, ó. Eu não, né? A autora disso aqui, né? Acrescentou anis estrelado, que o anis estrelado tem a característica de aquecer, tá bom? Se for lateral, coágulo, irritabilidade, ó, é mais yang, tá bom? Tontura, ó, é mais yang. Então, o manjericão, ele é mais frio, né? O anis estrelado é mais quente. Ó, outra coisa, ó, cravo também é quente, canela, artemisia, tudo isso esquenta. Para ciclo irregular, ó, note que ela sempre bota artemisia, né? Se não conseguir artemisia, pode ser angélica? Pode. Tranquilo? Então, aqui algumas dicas que eu trouxe para vocês, né? Para a menopausa, muita gente me pergunta, ó. Com licença. Saúde. Folha de amora. Aí muita gente me pergunta aqui, ó, anis estrelado para a menopausa, mas a menopausa já tem cansaço, ou já tem calor, certo? Mas aqui nesse começo da menopausa ainda não tem tanta sudorese, tá certo? Mas o anis estrelado, ele ajuda na neutralidade dessa temperatura. Por mais que ele seja quente, ele não aquece tanto, tá bom? Mas ele melhora a circulação da energia, evitando a estagnação. Pronto, era isso que eu queria dizer. Ele evita a estagnação, ele movimenta, ele também tem uma ação picante. Para a gestação, erva doce, cidreira, camomila com cuidado, né? Calêndula, hortelã, manjericão. A camomila pode colocar já na comida. No final da gestação, canela, cravo, artemisia, angélica, sálvia, no final da gestação, para estimular o parto. Aqui para o parto, ó, banho, escalda-pés, né? Lavanda, camomila, calêndula. Isso no início, lá por 37, 38 semanas. Banho, escalda-pés, você já vai esquentando. Ó, sálvia, alecrim, canela. Tá bom? O expulsivo, artemisia. Por isso que a mox é tão bom para no dia do parto lá, você botar lá nos VC6, VC5, VC4, banho, escalda-pés com artemisia, com cravo, já bem quente para estimular o yang, dá para a saída do meninozinho ou da meninazinha. Pós-parto, precisa tonificar o sangue, né? Hibisco é muito utilizado na medicina chinesa também, esqueci o nome dele chinês, mas eu lembro já. Então, tem que tonificar o sangue, porque a mulher perde sangue, perde placenta, perdeu muita energia, então eu tenho que repor essa energia. O anis estrelado ele é bom também para repor energia. Gergelim preto também tonifica rim, né? Então ajuda na... Professor, Oi. no caso o hibisco, ele é quente? Ele é morno. É morno, não é? É morno. Mas então, ele a pessoa que está muito yang não é aconselhável, no caso, não. né? Certo. Mas, geralmente, o pós-parto, a mulher ela tende a ficar mais né? Porque ela perde tanta energia, perde tanta... que é importante a gente dar uma tonificada nela. Sim, certo. A amamentação, salva, alecrim e hibisco, né? Tudo que tonifique sangue, que produza sangue. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma noite abençoada, né? Eu estava muito tenso, estava muito preocupado, porque essa semana realmente foi puxada, mas Deus é maior. Então, já agradecendo aqui, eu interrompi aqui a gravação. Para quem assistiu em casa depois, um beijo no coração e estou à disposição.